A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler em 2 Reis, no capítulo 10, 11 e 12. Jeu extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeu escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegado a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos e as cidades fortalecidas e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, a qual pondes sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo, e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhes? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios, enviaram a Jeu, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos dissertes faremos. Ninguém poremos rei, faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã a este tempo vinde a mim a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram a sua cabeça num cestos, e lá as mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxemos as cabeças dos filhos do rei. E eles disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeu feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, e como também todos os seus grandes, e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho em Betes-Equedes dos pastores, Jeu achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse eles: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Jeu encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, a qual saudou e disse: Reto é o teu coração, como o meu coração, e como o teu coração. E disse Jonadab: Então se dá a minha mão. E deu-lhe a mão, e fez-lo subir consigo ao carro, e disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro, e chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeu a todo o povo, e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeu, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todos aqueles que faltar não viverá.
Geu fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Geu: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Geu enviou por todos os Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou, que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E encontrou Geu com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e verdes bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles, fizeram sacrifícios e holocaustos. Geu parou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Geu aos da sua guarda e os capitões: entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitões os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Geu destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Geu de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que utitava em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Geu: porquanto bem fizestes em realizar o que é reto aos meus olhos, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Geu não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hanzael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rebunitas, e os Manasseitas, desde Aroê, que está junto ao ribeiro de Arno, a saber Gileade e Bazã. Ora, os mais dos atos de Geu, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel. E Geu dormiu com os seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Geu reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Atalia manda matar a família real. Joás escapa e é ungido rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e a pôs a ele e a sua ama na recâmara, e escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitões e com os guardas, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vos havei de fazer. 1/3 parte de vós que entra no sábado fará guarda da casa do rei, e a outra 1/3 parte estará à porta de sul, e a outra 1/3 parte à porta
detrás dos da guarda, assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos, e as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão guarda na casa do Senhor junto ao rei, e rodeareis o rei, cada um com as suas mãos, com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu ao centurião as lanças e os escudos que havia sido do rei Davi, que estava na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa do Senhor, ao lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e ungiram e bateram as mãos e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitões e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem ao centurião, que comandava as tropas, e disse-lhe: tirai-a para fora das fileiras, e quem a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote disse: não a mate na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitões, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Joás manda reparar o templo. No ano 7º de Geu, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás o sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, o sacerdote ainda não tinha reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e disse-lhes: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes,
em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita que entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subiu com o sumo sacerdote, contava e ensacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que faziam a obra, que tinha o seu cargo a casa do Senhor, e eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros, aos cambuqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para o repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o dava os que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não podiam contar aos homens em cujas mãos entregava aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procedia com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então subiu Hanzael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e tomou depois Hanzael, e resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hanzael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Silá. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.